Olá, Julinho. Sim, querida. Estamos a tomar-lhe o gosto dos poemas, não é? Aqui no Amoré. Olha, como é, não há fome que não dê em fartura. Fartura, Não é? claro. Porque a culpa foi minha, diga-se de passagem, porque eu sou mais responsável do que a Inês. Mas houve aqui Está-me a uns chamar tempos... irresponsável? Olha que é bom para si, mas se quiser trocamos já. Quando diz que é mais responsável Sou que mais responsável por esta falta, Eu- que é, eu durante se- uns meses houve queixas que me chegaram de que nós estávamos a ser preguiçosos e que tinha deixado de haver poemas para analisar, etc, etc. Pronto. E eu, olho, é o que se chama ou peco por defeito ou peco por excesso. Pronto. Vamos analisar o poema. Vamos analisar o poema. Uma coisa que se chama elegia postal. E o Júlio vai fazer a tradução em simultâneo enquanto lê o poema, ou não? E agora a tentação foi tão grande. De... Ai, Inês Maria. Então, Eu devo ser mesmo teu amigo, Inês Maria. Porque agora, o que é? oh, Inês Maria, é que tu tens o poema em castelhano e eu tenho em português. Ai, sim! Pois é que eu tenho um livro. Mas tive uma tentação agora. Pois é, mas eu não tenho o livro. Agora tive a tentação. Foi-me enviado assim, por alguém responsável. Sim, sim. Mas é que sabe que eu e a tecnologia não nos damos muito bem e, portanto, tirar o poema do livro, mandar, etc., isso para mim já era muita fruta. Não é? Vá, vamos ao poema em português então. Pronto. Eu vou acompanhar. Sim, porque é relativamente fácil. Isto chama-se elegia e postal. De Ángeles Mora, não é? Ángeles Mora, deixa-me ver. De 1994. Deixa-me ver a idade. É Ruth. E é. Caramba, é extraordinário, pá. É que realmente chega-se a uma altura em que toda a gente é mais nova que nós, pá. É da colheita de 52. Portanto, Pronto. 63 anos. Uma criança. E então, pronto, fica já dito, depois as pessoas perguntam, isto é de uma obra que me é muito cara, as pessoas sabem, que é a Poesia Espanhola de Agora, o primeiro volume, de Joaquim Manuel Magalhães e da Relógio d'Água. E então, isto vai assim. Primeiro, desde logo, o título. Eu gosto muito do título, porque o título dá para uma catrefada de associações. Elegia e postal. O que é uma elegia? A palavra é utilizada há muito, muito tempo. Quando nós vamos à Wikipédia e tal, eles dizem que, por exemplo, os gregos utilizavam este tipo de composição até nos túmulos. Os romanos, sempre marotos, com frequência o utilizavam também em temas eróticos e mitológicos e tal. Mas a visão moderna, segundo consta lá, é, sobretudo, ser um texto melancólico, triste, aqui até um poema, diga-se passagem, e com frequência o lamento pela morte de alguém que nos é querido. Isto é elegia. E a seguir diz postal. E Inês dirá se isto da minha parte, como de costume, é perverso. Mas eu pensei, olha que delicioso contraste. Porque para mim postal é algo muito breve. Muito breve. Que se manda, não é? Aqueles postais que se manda quando se está em férias. Que hoje em dia é raríssimo, como é evidente, mas que no meu tempo era quase obrigatório. Postais até que chegavam uma vez por outra sem texto nenhum, só com o sítio onde nós estávamos. Ou então dizia, por exemplo, simplesmente um beijo daqui ou da acolá, ou então podiam estar escritos por ali abaixo, numa letra minúscula, e ser uma autêntica carta, mas o postal é ao mesmo tempo algo, no meu imaginário, de algo de breve e, em teoria, de superficial. Enquanto a elegia, digamos assim, é qualquer coisa de mais pesado. Basta ver o que vem escrito na Wikipédia sobre o tipo de composição que é. E então reza assim. Não é fácil mudar de casa, de costumes, de amigos, de segunda-feira,
de varanda. E, portanto, há imediatamente um fundo que nós percebemos que tem a ver com mudança. Com mudança na vida de alguém e com uma mudança que é sentida como desconfortável. E nós olhamos e dizemos assim, não é fácil mudar de casa? Bom, eu este verso até preferia que não existisse, porque dá-me vontade de chorar de vergonha, não é? Porque eu levei quase 30 anos para mudar de casa. Pronto. De costumes, por definição da palavra, não é? Costumes, hábitos. Desabituarmos de um hábito não pode ser fácil. Daí o Júlio ter demorado tanto tempo. Porque Pois, com também, a casa também. vinham os costumes e o... Por acaso, nem essa desculpa tenho. Não? Porque, como a Inês sabe, eu mudei-me para 200 metros. Isso... Não é? Portanto, Não, e isso mostra como queria manter os mesmos hábitos. ai, sem dúvida. Não é? Sem dúvida, não é? Quando o meu amigo me disse porque é que não vens viver para o meu prédio, a primeira coisa que eu perguntei foi, mas onde é que é o teu prédio? Porque para mim estava fora de questão sair deste meu nicho ecológico. Pronto. E isso, devo dizer-lhe, acho que tem uma lógica extraordinária, porque se eu me sinto bem aqui há tantos anos, há pessoas que Claro. se tornaram, digamos assim, referências dos meus dias. Porque é que eu iria perder isso para tentar construir algo de semelhante muito mais tarde na vida? Já Não agora fazia sentido. houve alguma mudança radical nesses 200 metros? Olhe, Para além do seu porteiro, não é? que engraçado. Eu ia falar no meu porteiro. Ia-lhe dizer uma coisa que a Inês, com os anos que já levamos de tertúlia, embora pequenina a dois, ao de ir para o bar, porque a tertúlia não depende só da palavra, não é? Portanto, Claro. temos aí o Carvalho. E quando não é o Carvalho, temos alguém. É o João. É o João. Pronto. Mas ia eu a dizer, a Inês vai imediatamente pensar assim, meu Deus, psiquiatra ia meter uma racionalização destas. E eu admito que é assim. Em teoria, eu mudei de porteiro. E contra factos não há argumentos. Primeira racionalização que eu posso meter. Espera aí. Mudei em termos estritos. Mas em termos de convívio, não. Porque eu continuo, por exemplo, a ir tomar o pequeno almoço em frente à minha antiga casa. E, portanto, posso estar perfeitamente à conversa com o meu antigo porteiro. Como estou Acontece? com o atual. Acontece. Mas é que no meio disso tudo, e por isso é que eu dizia, a Inês pode perfeitamente apontar o dedo olha a racionalização, o meu porteiro reformou-se. O que significa que eu podia enganar-me a mim mesmo e dizer assim, afinal não há traição entre aspas nenhuma. Se ele se reformou, de qualquer maneira não estava lá. Está a ver? E muitas vezes nós funcionamos nestes modos. Na realidade, devo dizer-lhe, a reforma do meu querido Sr. Álvares foi até pretexto, posso dizer isto mais a mais, as fotografias estão no meu Facebook, para uma magnífica almoçarada que não teve nada de despedida, porque nós continuamos a encontrar-nos, mas ao pé do rio, num dia cheio de sol, em que fomos, eu, o meu filho mais novo, o porteiro do dia e o guarda noturno. Fomos os quatro e fizemos uma extraordinária almoçarada, embora uma almoçarada pesada para o guarda noturno, coitado, que devia estar a descansar, não é? Mas que foi todo contente. Que Pronto. bom. Pois lá está. São ligações de anos, anos e anos. Não é fácil mudar de amigos? Pois não. Até há quem diga. Devo-lhe dizer que eu tenho uma visão mais matizada. Mas até muito mais matizada. Eu tenho grandes amigos que foram feitos na idade adulta.
Mas há pessoas que são muito mais ferozes nisso. Eu ouço pessoas que dizem amigos a sério são os de infância. Idade adulta, falamos de que idade já agora? Estou a dizer, por exemplo, que eu tenho hoje pessoas de quem me considero amigo íntimo que conheço há 10 anos. Ah, que bom. Sim. Isso quer dizer que manteve a disponibilidade em conhecer. Mantive. E para lhe falar com toda a franqueza, acho que a Casa de Cantelães teve muito a ver com isso. Porque Cantelães foi sempre um albergue espanhol. Não é? Há sempre lugar para mais um. E os amigos trouxeram sempre outros amigos, e mais isto, mais aquilo, mais aquele outro. Depois eu sempre fiquei muito grato por as pessoas se sentirem bem em Cantelães, percebe? Eu gosto muito daquela casa e fico encantado quando percebo que as pessoas se sentem bem na casa. Por exemplo, Que era uma coisa que desconhecia no Porto, não é? Até completamente. pela falta de espaço, evidente. Completamente, não é? A mim delicia-me, por exemplo, que amigos meus me telefonem a perguntar: vais para cima? A casa está cheia? Posso ir? Etc. Eu fico deliciado com isso. Não é? E por outro lado, como compreende, não sendo eu propriamente um daqueles homens que ao fim de semana se mete nos trilhos da cabreira e anda de manhã até à noite, eu sou muito mais de ficar esparramado ao sol, à conversa, etc. Cantelães funcionou muito como cimento de algumas relações. Houve pessoas que passaram por Cantelães e das quais eu já nem me lembro, não é? Houve pessoas que chegaram a Cantelães, em teoria, para se calhar nunca mais regressarem a Cantelães e que hoje Tem um lugar cativo, são quase. habituês em Cantelães. Que Pronto, bom. são da tribo. Não é? O contexto também conta, querida. Claro. Não é? Pronto. E depois continua-se assim. Pequenos ritos que nos foram fazendo como somos. Exatamente. A nossa velha taberna, cerveja para dois. Pronto. Aqui, no meu caso, e eu presumo que a Inês não navega em oceanos muito, muito distantes dos meus, é uma questão de palavra. Não é? Para mim não é tanto as tabernas, são os meus restaurantezinhos Claro. favoritos. Onde nos sentimos não é? em casa. Pronto. E até lhe digo que recuei perante a primeira palavra, mas os donos dos restaurantes onde eu vou conhecem-me suficientemente bem para saber que a palavra em mim tem uma conotação carinhosa, que eu ia dizer os meus tascos favoritos. Mas admito que a palavra tasco tem uma conotação, digamos assim, mais primária, digamos, em termos de instalações, etc. E, portanto, recuei e disse os meus restaurantes, não é? Mas é verdade, eu sou um tipo dos mesmos restaurantes, ou seja, sob muitos aspectos sou um chato. Aí os feitios diferem. Não é? Eu, para não ser chamado à pedra, dir-lhe-ei que tenho 2 filhos e um deles é muito mais parecido comigo nisso. É um tipo que não quer dizer que não varie, mas que tem tendência para regressar aos mesmos sítios, e um dos meus outros filhos está sempre com o pé nos tripos para experimentar coisas novas. Não é? O que para mim é complicado. Porque... Juntar vontades, não é? Não, para mim estar sempre pronto para experimentar coisas novas é complicado, porque sendo eu mais pessimista do que otimista, imediatamente se me surge uma hipótese verdadeiramente dantesca, que é: e se eu chego lá e não gosto do jantar? Pensa nisso. Penso. Podia estar a comer no restaurante tal, encantado da vida, à conversa com o dono, que é o meu amigo tal, e fui a um restaurante onde não conheço ninguém, onde na maior parte das vezes sou tratado como um príncipe, então, nesta cidade, mas, por exemplo, sai-me uma comida que toda a mesa está a adorar e eu estou a olhar para aquilo e a dar-me vontade de chorar. Não porque a comida seja má, mas porque não é o meu tipo de comida. Precisa desse conforto, não é? Dessa segurança também, não é? Preciso. Claro. E devo-lhe dizer que nesse aspecto, por exemplo, como em tantos outros, eu sou muito grato aos meus rapazes, porque quando eles me levam em excursões desse género, nunca me levam sem se terem assegurado primeiro que também há pratos mais convencionais, que é para o velho não ficar com aquele ar de: oh, gente, podiam-me ter dito qualquer coisa que eu tinha passado pelo McDonald's e pelo menos um hambúrguer tinha metido, não é? Pronto.
E também é disso que se fazem as cumplicidades. Claro. Há coisas que não arrasta a bagagem. Se há. O céu que levanta uma persiana. Olha que lindo. O céu que levanta uma persiana. Não é? O cheiro a tabaco de um desejo. Isto aqui tenho mais dúvida. O cheiro a tabaco de um desejo. de um desejo. O desejo a tabaco não tenho nada contra ele, embora eu não fume, não é? Já em contrapartida, outros desejos com cheiro a tabaco pelo meio, para mim, não são propriamente muito atrativos. Os caminhos batidos do nosso coração. E a beleza do jogo de palavras, não é? Porque caminhos batidos são caminhos muitas vezes percorridos. Mas a palavra trilhados batidos, em espanhol, não é? Portanto, esse é o sim. Mas em português, curiosamente, veja que bonito, em castelhano, que só tem um significado. Foram os caminhos trilhados. Com a palavra batidos, em português, podemos brincar com ela, que é muitas vezes percorridos, ou então caminhos que foram batidos, que foram duros também. Sim. Não é? Não é fácil desfazer as malas um dia numa chuva diferente. Mudar sem mais de lua, de névoa, de jornal, de vozes, de elevador. Portanto, está a ver, isto é quase uma litania por aqui abaixo. Não é? Porque isto, se quiser, é a repetição de uma ideia base, aproveitando diferentes exemplos. Mas ele está sempre a dizer a mesma coisa. Não é? E sair para uma rua que nunca pressentiste, com outros pardais que já não te perguntam. Que engraçado. Não é? Dizer que o canto dos pássaros nos questiona, nos interroga. Não é? Outros gatos que não sabem o teu nome. Outros beijos que não te veem chegar. Não é fácil mudar agora de chaves. E não é por acaso que há uma separação até nos versos, em termos da página. Viemos por aqui abaixo sempre a dizer, como eu referi, a mesma coisa, com numerosíssimos exemplos. Mas a pouco e pouco, não sei se está de acordo comigo, vai sendo introduzida uma dimensão afetiva diferente. Porque agora já há outros beijos que não te veem chegar. E não é fácil mudar agora de chaves. Aqui, para mim, pelo menos, já cheira a algo de relacional, não é? É. E depois ele mata-nos. Porque diz, e muito menos fácil, já sabes, mudar de amor. É lindíssimo. Porque grande parte do poema pode ser a solo, perfeitamente. Estas dificuldades podem ser vividas a solo. E são, por muita gente. Olhe que eu nunca me esqueço, quando me especializei em psiquiatria, e não é por acaso, tem a ver com as minhas próprias paranoias e com as minhas próprias dificuldades, nunca me esqueço num calhamaço terrível de cor amarela berrante que nós estudávamos, que era o EI, Manual de Psiquiatria, dizia-se que para um depressivo podia ser mais assustador mudar de casa do que tomar decisões pesadíssimas, por aquilo que significa de arrancar. E depois mudar de casa também é complicado. Hoje em dia, a Inês, se quiser, paga, empacotam-lhe tudo e andou, não é? Mas a mudança de casa não é sempre assim. Até porque há muita gente que não tem dinheiro para estar a pagar essas coisas todas, não é? Mas temos esta noção de que havia uma primeira parte que podia ser só logística, não é? É isso, pronto, é boa palavra, logística. Ou seja, eu saio de João de Barros e vou viver para Ariosa. Pronto. É no outro lado da cidade. E aqui não cabia qualquer... É um nicho ecológico completamente diferente, em que tudo isto da descrição se pode verificar. A partir do momento... E depois é muito bonito como ele vai pé ante pé, se quiser. Porque é assim. Como humaniza isto, não é? Como Exato, lindíssimo.
passe o pontapé na gramática, como ele humaniza isto, primeiro animalizando isto, não é? Com outros pardais que já não te perguntam. Aqui, para mim, o registro já está a mudar. Outros gatos que não sabem o teu nome. É muito bonito. Ou seja, na anterior casa, ou na ainda casa, há gatos Nem mais. e pardais. E pardais. Pardais à solta. Temos que convidar o Paulo para um programa. Outros beijos que não devem chegar. E a malta diz, ai, alto e para o bairro. Pois, esta é a diferença. Não é? Os pardais, os gatos, curiosamente, se quiser, os pardais em liberdade, os gatos que já são animais mais domésticos. Se quiséssemos aqui ainda mais um degrau, tínhamos os cães. Mas os beijos introduzem aqui um novo elemento, exatamente, que não deviam chegar. E vem uma conclusão. Porque o poema podia acabar aqui. Não é fácil mudar agora de chaves. E a Inês considerava o poema full circle, não é? O que ele estava a dizer é que realmente isto não é fácil. E isso é simbolizado por mudar de chaves. Se nós mudamos de casa, mudamos de chaves. E quem está a falar é quem quer deixar a casa ou é quem está prestes a ser deixado? Isso aí... Como é que se diz hoje em dia? É a pergunta de $1 milhão, não é? Diz-se muito isso. Vamos ver nas 3 frases pequeninas do fim, os 3 versos pequeninos. E muito menos fácil, já sabes, mudar de amor. Pode ser para ele próprio ou ela própria, não é? Pode. Mas aí é que eu volto ao início. Uma elegia. Lembre-se do que eu disse que a famigerada Wikipédia lá tem escrito. A perda de alguém. Portanto, a sensação que se tem é que realmente quem está a escrever isto é que perdeu alguém. E depois... Perdeu alguém ou que está... Eu lembrei-me até de uma canção dos Táxi que se chama O Fio da Navalha, em que se diz: entre ficar e partir nem sempre é fácil decidir. Pois não é, não. E parece-me muito mais uma situação não de perda total, mas de pensar... O que você está a dizer é, mas ninguém nos garante que este tipo tenha mesmo mudado. Não. Pois não. Eu acho que não mudou. Claro. Eu acho que está a pesar, como se diz, os prós e os contras para... E quiçá até mais do que isso. E aqui, pronto, sou eu, nas minhas alucinações de fim de semana, que é... E esse aspecto até era bonito em termos de título. Porque teríamos a elegia, que é a dificuldade da perda. E o postal, que é algo que se manda ao outro. Isto é uma espécie de postal também que se está a mudar ao outro. E este postal não pode ser de código postal? Não, é porque aí era endereço também, não é? Este postal pode ser, digamos assim, a tentativa de complementar o lamento da elegia, não é? E dizer ao outro... Aliás, podemos ir mais longe, quer dizer ao outro que tudo isto que se aplica a quem está a escrever também se pode aplicar ao outro. Isto pode ser um aviso também. E dizendo, portanto, e muito menos fácil, já sabes. Não, pois, porque tem de facto um tom de aviso. Exatamente, já sabes. Este já sabes é muito curioso, porque está a dizer ao outro... Faltava o meu menino, não é? Já sabes, meu menino, se... Isto tem um aviso, não é? Mas até pode ter uma recordação, que é: tu também já por lá passaste. E, portanto, e muito menos fácil, já sabes, mudar de amor. Há aqui muita vida vivida em comum, não é? Porque é a taberna... Também acho. Sim. Também acho. E, portanto, se me perguntasse, eu diria assim: a minha fantasia
é que isto, no fundo, é um diálogo, não é? As 3 linhas finais mostram que isto é um diálogo. Assim que ele ou ela diz, é engraçado como eu disse ele, não é? Pronto, Sim. mas assim que se diz, ainda por cima isto é escrito por uma mulher. Veja que engraçado. Pronto, já sei que é a minha deformação profissional. Não é? Este poema é escrito por uma mulher. Fui eu que o disse. Que ela se chamava Ruth. E eu estive a ler o poema e quando tenho que assumir, mas quando calha a assumir o sexo de quem escreveu, eu digo ele. Porquê? Isto é cultural. Isto é cultural. Sim, claro. É a noção de que, havendo uma despedida, havendo alguém que deixa, etc, etc, é mais habitual que seja o homem a mudar. O que nem sequer é verdade hoje em dia. Não é? Mas é um estereótipo. Agora, mas em relação ao que a Inês estava a dizer, depois de ler um poema destes, eu não acredito que este pudesse ser um amor curto. Não estou a dizer que não fosse verdadeiro, não é? Não, era um amor de hábitos, portanto, os hábitos demoram o seu tempo, não é? Porque nós até podemos dizer, mas os hábitos têm a ver com o café da esquina, coisas... Não. Isto é escrito de uma maneira que está a dizer ao outro. Quando ele diz já sabes, é muito mais difícil mudar de amor, também está a dizer, ou dizer já sabes, também está a dizer que o outro sabe tudo aquilo também. Claro. Desde os gatos aos passarinhos, etc, etc. Mas isto, na minha opinião, é demasiado minucioso. E depois tem uma conclusão demasiado... Como é que eu ia dizer? Afirmativa. Porque podia ser dito e muito mais difícil de mudar de amor, não é? E é dito e muito mais difícil, já sabes, mudar de amor, não é? Isto é tão afirmativo que eu veria com muita dificuldade isto. É claro que estamos completamente, quer dizer, isto pode ter sido escrito na praia, não é? A jogar com raquetes, etc, etc. Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que isto é o relato de uma coisa que aconteceu a esta mulher, não é? Pronto. Mas o cenário que é posto é o cenário de uma ligação muito estreita, na minha opinião. Muito estreita, uma relação que foi construída ao longo do tempo. E que, é a minha fantasia, será um enorme risco de desperdiçar. Mas há outra casa à espera dele, e é uma casa habitada. Não é? Mas é difícil. Porque há uma casa habitada porque na outra casa os gatos não sabem é o nome dele, não é? Ou seja, qual é a minha fantasia? Os pássaros não o questionam. Os gatos não sabem o nome dele. Os beijos não estão à espera. Ele tem certeza à espera dele, não é? Pois tem. Mas há outra, ou seja, ele está em vias de deixar a casa que bem conhece para se aventurar num território desconhecido. Não será isso? Em que pode sempre haver a criação de outros hábitos, de outro tasco, de outra cerveja, de outros beijos à espera. Há sempre. Como se não, então, porque arriscaríamos sucessivamente noutros amores. Exatamente. Não é? O que ele está a dizer é isto não é fácil. E, nomeadamente, tudo isto é muito difícil, os nossos hábitos. Não é? E nós somos criaturas de hábitos. E mais difícil do que tudo isto é mudar de amor. No fundo, a dizer assim, eu até me posso habituar a todas estas modificações. Mas vai ser muito mais difícil eu conseguir mudar-me deste amor para um outro. Acartando aqui a parte logística, porque essa pode ser um grande desconforto para quem se aventura noutra relação. Pois pode. Aliás, não sei se a vou escandalizar, mas há pessoas que confundem a parte logística com o amor e que regressam a situações
pensando que estão a regressar por amor e estão a regressar por incómodo, pelo conforto. Pois, pelo conforto, exatamente. Mais Aliás, habitual conheço nos casos. Homens, mais habitual nos homens. Sim, Pronto. sim. Porque o desconforto pode ser mais penoso às vezes que o desamor. Lá está a sua vertente pragmática. Eu ouvi pessoas, sobretudo homens, e por amor de Deus não estou a chamar-lhe masculina, mas sobretudo homens, a dizer assim: ó Soutor, eu chegava à noite e sem a minha aparelhagem, sem o meu sofá favorito, etc., era horrível. E eu não duvido. Claro, porque isso é um prolongamento de nós. Exatamente. Por mais que se insista na coisa Exatamente. de retirarmos daqui a parte material, quer dizer, mas essa parte material também nos define. Exatamente. E não só material. Nunca assistiu a problemas terríveis em separações por causa dos cães? De tudo, não é? De vez em quando eu ouço pessoas que, por exemplo, não têm filhos, mas estão a discutir a guarda dos animais. E uma delas diz: estás completamente louco se pensas que levas o cão. A porta está ali, queres ir embora, vai agora o cão fica. E não é nenhum ajuste de contas. É uma pessoa que me diz sozinha: mas o que é isto? Então ele ou ela vai-se embora e também me leva ao cão. Sabe como muitas pessoas investem os animais de estimação. Claro. São relações afetivas brutais. E, portanto, é o cúmulo da falta de decoro. Quer dizer, então que leve tudo. E que me ponha sem abrigo no meio da rua. Não é? E, portanto, é verdade que, classicamente, os homens são mais comodistas. E eles próprios o reconhecem quando muitas vezes dizem... E também, não vamos iludir questões, temos estado aqui a falar sempre no registro etéreo do amor. Inês, eu ouço muita gente com enormes dificuldades de separação por questões práticas, dinheiro. Claro. Negócios. Dinheiro, casa... Exato, negócios. Pessoas que dizem, por exemplo, pessoas que estão de acordo que se querem separar e que ao mesmo tempo dizem: ó Soutor, mas nós não nos podemos separar. Porque se nos separamos, se nos divorciamos, quer dizer, porque separar é uma coisa, divorciar-se é outra, não é? Pronto. Se nos divorciamos, portanto, quando há coisas legais metidas pelo meio, é uma catástrofe. E Inês pergunta: e de vez em quando isso não pode ser uma racionalização? Então não pode. A pessoa invoca questões materiais para não fazer algo que no fundo não deseja fazer. Escudamos-nos nas questões Sim. materiais. E pode ser perfeitamente inconsciente. As situações que se criam podem ser infernais. Por exemplo, duas pessoas podem querer divorciar-se e trabalham juntas numa empresa familiar. E depois? O que é que fazem à empresa? E esse risco que tem a ver também com este lado mais logístico, corremos menos esse risco à medida que a idade avança, porque não estamos para deitar fora aquilo que fomos acumulando. E agora esqueçam até a questão material. Pode ser a casa, os discos... Os netos. Já reparou? Claro, claro. É isso. Há uma coisa que é indiscutível, que é, hoje em dia nós vemos artigos, não é? E os artigos dizem assim: cada vez mais gente se divorcia com 60 e tal ou 70 e tal. Cada vez mais gente volta a casar ou a não assinar papéis aos 60 e tal e 70 e tal. E nós dizemos... Eu digo e repito, isso é sinal que estão vivos. Sim. Tomam as suas decisões, não estão mortos afetivamente, acreditam que podem voltar a ser felizes, etc, etc. Mas isso não significa que sejam apenas rosas. Porque eu ouço pessoas que vêm ter comigo e me dizem assim: ó Soutor, já é suficientemente duro a separação. Mas agora, como é que eu explico isto aos meus filhos, aos meus netos, no fundo, à tribo toda? As pessoas argumentam, por exemplo, e com toda a razão, que é muito difícil explicar às crianças, seja sendo pais, seja sendo avós, porque as crianças não têm o mesmo... Por exemplo, hoje em dia nós temos todos direito a tentar ser felizes. Não é? Mas para as crianças,
que também são adeptas desse conceito. As crianças, se alguém lhes pergunta se elas querem ser felizes, desde que eles saibam o que a palavra quer dizer, dizem imediatamente que sim. Claro. Aliás, as crianças nesse aspecto são muito pragmáticas também, porque, por exemplo, em termos de divisão de brinquedos, etc, praticam muito o que é meu, o que é teu é nosso. Eu fico sempre um bocado preocupado com aquelas crianças que dividem tudo, que dão tudo, etc, porque muitas vezes há muita autorrepressão naquilo. Não estou a dizer que não possa ser espontâneo, mas é preciso ter cuidado na avaliação, diga-se passagem. Agora, a criança, de repente, leva com o avôzinho ou com a avózinha, que se calhar até já está naquela fase em que ajuda os pais indo buscar à escola, ajudando a estudar, etc, etc. E o tipo curte a casa dos avós, em que mais a mais há uns mimos, como é frequente, que não há em casa dos pais, uns fechares de olhos a pequenas transgressões que não há em casa dos pais, etc. Não é? E agora, de repente, os avós, vai cada um para o seu lado. Isto, na idade dos pais, já é complicado. E é por isso que passam os anos, as décadas, etc., e os casais continuam a empregar aquelas frases de o pai e a mãe gostam muito um do outro, mas não podem não conseguem viver juntos, ou não vão continuar a viver juntos, mas são muito amigos. Como é evidente, isto para a criança é muito complicado de digerir. Quer dizer, são muito amigos, gostam muito um do outro, gostam muito de mim, e vão se separar em nome de quê? Pronto. Agora, veja para os avós. Porque os avós têm um estatuto diferente. São mais velhos. Com uma enorme gentileza, quando era pequeno, e não é raro, o meu neto mais velho dizia-me, é uma fantasia clássica, eu vou ser médico e depois trato de ti. A fantasia disto é, não deixe o meu avô morrer. Sim, claro. Não é? Pronto. E agora, estes tipos que são mais velhos que os nossos pais, são os pais dos nossos pais. Não é? Que têm cabelos brancos já, pronto, que hoje em dia muitos deles ainda estão em boa forma, etc. Mas que são, por exemplo, quem está, as questões simbólicas, minha querida, quem está à cabeceira da mesa nos almoços dominicais, com a tribo toda, etc. Agora, de repente, cada um deles vive na sua casa e, ainda por cima, um ou os dois aparecem com namorados novos. Isto é, assim, uma coisa difícil de digerir. E para o adulto é muito assustador, por vezes, pensar como é que eu vou servir isto à tribo toda. Porque, minha querida, sabe tão bem como eu, a tribo também sabe fazer pressão. Ou se sabe, não é? Não é? E às vezes fazer pressão de maneiras até muito agressivas, quer dizer, não é assim tão raro ouvir-se frases como na tua idade dá-te para isso. Por amor de Deus, tem juízo. Não é? E estas coisas não matam, mas moem. Pesam. Não nem diria que moem, mas pesam. E depois há pessoas que nem sequer formulam a coisa assim. As pessoas dizem assim, ó doutor, eu tenho um trajeto de 40 anos, por exemplo. Ou 30, não interessa, décadas. Não é? E depois o dilema é terrível, porque a pessoa diz-nos assim, mas eu nunca pensei, suponhamos esta pessoa apaixonou-se, não é? Eu nunca pensei voltar a sentir isto. Já viu matar esse desejo? Já. Pois, claro, sim. Já. A dor que não é? Quando há ali um novo fôlego e esse novo fôlego é abafado por estas circunstâncias todas. Há pessoas que se enterram vivas. Imagino. Não é? E é uma situação complicada, sabe? Porque a pessoa abdica de algo que já não esperava intervir e que de repente aconteceu. E a pessoa fica completamente maravilhada. E pensa, lá está, isto é cultural.
nos nossos dias pensa, mas eu ainda tenho o direito de viver isto. Por que não? E sente uma nova fonte de juventude, não é? Sente uma nova fonte de juventude e tal. Isto não tem nada a ver com a idade da outra pessoa. Não, claro, Pronto, consigo. Estou a falar do sentimento. A pessoa de repente vê o mundo de uma maneira diferente. O motor volta a ficar oleado, não é? E por outro lado, vem o velho problema que é, mas eu queria muito viver isto, mas não queria magoar ninguém no processo. Claro. Sendo que sabemos que isso é praticamente impossível. Pois não é? é. Olha, lá dizia a Beauvoir, a nossa felicidade constrói-se com o sangue dos outros. Ou qualquer coisa muito parecida. E, portanto, a pessoa fica, já que falei em Beauvoir, há uma palavra francesa lindíssima para isso, que é tirailler. A pessoa fica puxada para os dois lados opostos. Dentro de si. E devo-lhe dizer, agora é de formação profissional, que de vez em quando a nossa cabeça encontra, entre aspas, uma solução muito desadequada para isto. Sabe qual é? Qual é? É deprimir. Claro, porque voltou a ficar sem esse fôlego, não? Porque perante a dificuldade de tomar a decisão, perante a frustração por não a tomar, ao deprimir, a pessoa fica física e psicologicamente sem forças para nada. Sim. Porque, na verdade, desistiu de si próprio, muitas vezes. Não é? Ou pelo menos de partes muito importantes. Esta pessoa pode continuar a ser alguém socialmente muito bem sucedido. Pode ser um tubarão dos negócios, pode ser isto ou pode ser aquilo. Mas há qualquer coisa no seu coração, digamos assim, que ele ou ela viu morrer. Isso é terrível. E depois disto acho que fica bem ouvirmos mais uma vez You Can't Always Get What You Want. Nem mais. Olha, acabámos por a falar numa coisa que passa a nossa megalomania. Os Stones tinham tido a obrigação de meter na canção. Mas enfim. Um beijinho, Beijinho, Júlio. querida. Até Beijinhos, amanhã. até amanhã.